Você acredita na ideia do diabo, por exemplo? Sim, sim. Eles seriam seres diabólicos? Eu acredito que seria o que a igreja chama de demônios, né? O grande ponto é que quando a gente fala demônios, que é um nome que a igreja católica dá, por exemplo, e quando a gente fala de extraterrestres, que é um nome que, por exemplo, alguns ufólogos dão, a gente não chega a consenso nenhum, porque cada grupo se agarra a um nome e um critica o outro. É o mesmo grupo que fala, por exemplo, de espíritos, ou se outro grupo fala de bolas de fogo da mata, enfim, seres do folclore. Cada um vai estar no seu canto, no seu quadrado, ninguém conversa. Uhum. Então, por isso que eu acho que hoje, os termos que a gente está usando, os Estados Unidos, de uma certa forma, está acertando nisso, é padronizar nomes que ninguém nunca usou. Por exemplo? Inteligência não humana. Eles não usam aliens, não usam extraterrestres, eles não usam demônio, eles usam inteligência não humana. Origem, interdimensional. Eles não usam o mundo espiritual, não usam o mundo esotérico. Tá, mas explica o interdimensional, então. Sim. Eu acredito que o interdimensional seja um mundo esotérico, espiritual, numa linguagem mais de física, uma outra dimensão da realidade, ou uma realidade paralela, um mundo paralelo ao nosso. Como os espíritos. Como o mundo espiritual. Ou como o que a Bíblia pode falar no inferno, por exemplo, poderia ser uma interpretação também. Purgatório. O purgatório. Então, seria esse mundo paralelo e esses seres... E a nossa Terra aqui estaria como se fosse, eu gosto de brincar, de uma casca de cebola. Imagina uma casca de cebola com múltiplas camadas. A Terra é somente uma ali. E você tem outras camadas de realidade. Um conceito que na física a gente aceita muito, que é uma teoria que pode ser válida, que a gente pode provar no futuro, é que isso aqui é uma realidade simulada. Isso aqui pode ser uma simulação criada por alguém. Isso que a gente está vivendo aqui? Sim. Acredito que seja criado por uma criação de Deus. Se você pensar, a gente está muito próximo de criar a primeira inteligência não humana, o humano, mais inteligente que ele, que é a inteligência artificial, a IA. E eu acredito que talvez Deus fez as criações e dentro dessas criações, alguma possa ter criado esse mundo que a gente vive. Alguma criação que, de alguma maneira, não seguiu o caminho desejado? Pode ser. Alguém que se desviou como Pode ser um rebelde. Demônio. Pode ser um rebelde. Porque se você vê no mundo material, a quantidade de coisas que tem para distrair a gente, para desviar a gente, são inúmeras, né? Então a gente tem muita coisa, muita tentação para desviar a gente, seja em dinheiro, em poder, em drogas, em muita coisa, e que a gente pode, em sexo, enfim, que a gente pode desviar o nosso caminho daqui. Então, por esse motivo, eu vejo que talvez esse mundo que a gente está possa, claro, ter uma parte de criação que a gente sabe que são da natureza, criações divinas, etc., coisas boas, mas tem muitas perdições que a gente chamaria. Então isso aqui pode ser uma realidade simulada com alguns testes para os humanos. E dentro dessa realidade simulada, se ela for uma determinada camada da realidade que é inferior, ou seja, isso aqui seja um grande sonho material, entre aspas, que a gente está e que a gente só consegue perceber por meio do nosso corpo humano e da nossa consciência, pode ter uma outra realidade sendo controlada por esses seres que criaram isso aqui, que seria a segunda camada da casca de cebola. Ou pode ter uma abaixo da nossa também, né? E essas camadas podem se cruzar em algum momento. O grande mistério é por que essas camadas estão se cruzando, por que esses seres estão aparecendo aqui em algum momento, por que eles se materializam. Porque quando o grande pulo do gato aí, e que é um tabu aqui no Ocidente, é que quando a gente fala de mundo espiritual, ou coisa do tipo realidade interdimensional, ou mundo paralelo, o pessoal acha que é uma coisa etérea, invisível, que não afeta a gente. Eu acho que pode ser uma realidade superior, hierarquicamente superior à nossa, e que explicaria os milagres, que são coisas impossíveis no mundo material. Uhum. Então, se você tem um OVNI fazendo características físicas que seriam impossíveis de acordo com a nossa física, ou você tem uma materialização feita por uma pessoa que ali é um milagre, uma santa chorando, por exemplo, ou algo do tipo, ou uma pedra que cai de forma misteriosa se materializando em cima no telhado de uma casa, que acontece muito, talvez isso possa ser uma intervenção justamente desse mundo que pode criar o que quiser aqui. Deixa eu entender uma coisa. Você disse que, se eu não estou errado, se eu não entendi errado, que são seres malignos e que eles teriam criado esse nosso mundo. Uhum. Isso contradiz o que está no Gênesis. A ideia de que Deus criou esse mundo, a sua imagem e semelhança, a partir do barro. Sim. Você está dizendo realmente contradiz o Gênesis. Eu acho o seguinte, eu não duvido que Deus tenha criado isso aqui até por meio de uma criação dele. De certa forma, ele criou direto ou indiretamente isso. E o homem foi criado em imagem e semelhança. Mas eu acho que existem seres que podem, talvez não ter criado esse mundo inteiro, ou criado determinados tipos de atrativos aqui para os humanos para desviá-los. Pode ser algo desse tipo também, é uma outra interpretação. Uhum. Então, ou o mundo material é uma criação de Deus que se rebelou,
o ser humano seria uma criação de Deus que está nesse mundo, ou você tem alguns componentes desse mundo, dessa realidade simulada criada, feita para distrair, nos desviar, feita por esses outros entes. Tá? Que por livre-arbítrio, de alguma forma, permitiu-se que eles fizessem isso. Então, acho que tem essas duas interpretações, né? Isso lembra um pouco a ideia judaica do Hassatan, que a gente chama de Satanás, que é o acusador, que é aquele que vem para criar o caos. Seria isso? Eu acredito que sim. Para manipular, para criar o caos, para desviar, acho que seria algo desse tipo, né? Porque esse fenômeno é muito manipulador. A gente depois pode entrar na questão de contatos diretos. Com seres, há um aspecto muito grande de manipulação, há um aspecto muito grande do aporte, da materialização de implantes, por exemplo, em pessoas. Há as chagas, que são queimaduras, às vezes feitas nas pessoas. Em alguns casos podem ser chagas, em alguns casos podem ser, de fato, feridas. E aí entra aquela questão do discernimento, né? Se pode ser algo bom, se pode ser algo ruim.